Bom dia, boa tarde, boa noite, mulherada maravilhosa desse YouTube. Como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem. E o tema de hoje é um assunto muito procurado, que eu recebo muitas dúvidas, muitas mulheres aflitas, que é a temida audiência e conciliação no seu processo de pensão alimentícia. Então, vamos comigo, já pega o seu papel e sua caneta que você vai aprender tudo o que acontece nessa audiência. Então vamos lá, o primeiro ponto é que se você chegou nesse vídeo, se você ainda está assistindo, é porque você já tem um processo de pensão alimentícia ou você pretende processar o seu ex-marido, seu ex-companheiro, para que seja fixado os valores da pensão alimentícia. Então já existe ou existirá um processo de fixação de pensão. Esse processo serve para quê, doutora Débora? Serve para que você tenha um papel judicial, uma decisão judicial que determina o valor e o dia que será depositada a pensão alimentícia. E não só isso, também existem as despesas despesas extraordinárias, como tratamentos médicos, odontológicos, etc., que será assunto para outro vídeo. Em todas as despesas que essa criança tem, devem ser fixadas por um juiz. Nunca façam acordo de boca, porque acordo de boca não tem validade jurídica, tá bom? Então, entendidas nisso, você tem ali um processo de pensão alimentícia e o juiz marcou uma audiência de conciliação no seu processo. E é óbvio que você vai ficar nervosa, que você vai ficar com medo, porque é um ambiente estranho para você. Você não sabe o que esperar, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu estou aqui para falar para você o passo a passo do que vai acontecer na sua audiência de conciliação. E o primeiro ponto importante é que quero que você entenda que a audiência de conciliação, ela tem o objetivo de tentar realizar um acordo entre vocês, ok? É uma audiência que será conduzida por um conciliador ou uma conciliadora, não será com o juiz do seu processo, ok? E qual o objetivo dessa audiência? Tentar fazer um acordo entre vocês, tá? Então, pelo objetivo da audiência, ela tende a ser um pouco menos pesada, o clima tende a ser mais amigável, tende a colaborar para a realização de um acordo entre vocês. Então, fica descansada, confia no profissional que você escolheu para travar essa batalha, para seguir esse caminho processual junto com você, que tudo dará certo. Então, você vai chegar no fórum, obviamente que é acompanhada do seu advogado. Você, infelizmente, é obrigada a ir nessa audiência, porque você é a parte interessada, não você, a criança, o seu filho, que você representa nesse processo. Então, você será obrigada a participar dessa audiência, exceto nos casos em que você for vítima de violência doméstica ou se você tiver uma medida protetiva contra o genitor do seu filho. Nesse caso, você precisa pedir para o seu advogado peticionar no processo, informando isso, juntando no processo, anexando no processo os documentos comprovatórios, ou o boletim de ocorrência, ou sua medida protetiva, e solicitar que somente o advogado munido de procuração vá nessa audiência sozinho, sem que você tenha que ir, que ficar no mesmo ambiente que o assessor. Ainda que virtual, tá bom, gente? Porque muitas audiências hoje estão acontecendo de forma virtual. Só que ainda assim é possível, se você for vítima de violência doméstica com medida protetiva, é possível realizar esse pedido no processo, para que seu advogado ou advogada compareça nessa audiência munida ou munida de procuração, sem a necessidade que você esteja presente também, porque seu advogado ou sua advogada te representa, ok? Então, você vai chegar calma, tranquila, sem necessidade de brigar nessa audiência. Eu sei que os ânimos estão aflorados, eu sei que você tá nervosa, que você tá insegura, que você está indignada com as injustiças, com a cara de pau do genitor. Eu sei de tudo isso, eu vivo isso na pele todos os dias com as minhas clientes. Mas tenta manter a calma, fique tranquila, fique serena, confie na atuação do advogado que você contratou para te acompanhar nesse processo judicial. Vocês chegarão lá e provavelmente
vai ser uma mesa redonda, uma mesa quadrada, você vai sentar ao lado do seu advogado, o genitor vai sentar na sua frente do lado do advogado dele e a conciliadora estará em uma das pontas da mesa, tá? E a conciliadora, ela vai iniciar a audiência, iniciar os procedimentos da audiência. É importante que você leve o seu documento, né, com foto. Você pega o seu documento, apresenta e aí a conciliadora vai explicar o que vai acontecer nessa audiência. Ela vai explicar exatamente o que eu te falei, que é uma audiência para tentativa de conciliação, uma roda de conversa. Vai chegar em determinado momento que ela vai falar com você, a conciliadora vai falar com você, vai tentar entender a história, o seu lado da história. Da mesma forma, vai tentar falar com o genitor, né, com o pai do seu filho, e vai tentar entender a história, o que aconteceu. A conciliadora, muitas vezes, não tem acesso, não teve, né, acesso ao processo. Então, muitas vezes, ela não entende o que está sendo discutido nesse processo, o que você falou na sua petição inicial. Então, ela realmente só vai tentar um acordo. E vai perguntar se existe alguma proposta. Neste momento, eu sempre oriento as minhas clientes que levem pelo menos uma ou duas propostas de acordo. Por quê? Você não é obrigada a aceitar acordo nenhum, se isso não for favorável ao seu filho, que é uma criança que é a maior interessada nessa situação, ok? Não tenha medo, não faça acordo por medo, porque uma vez que você fizer um acordo que não for legal, um acordo que lá na frente você vai se arrepender, quando você se arrepender, vai ser mais difícil de reverter essa situação, tá? Você vai ter que entrar com outro processo judicial, vai ter uma outra discussão e, consequentemente, vai demorar e vai ser mais difícil. Então, não faça um acordo que não seja favorável, que não seja compatível com as necessidades do seu filho, ok? Dito isso, eu sempre falo para as minhas clientes levarem uma ou duas propostas de acordo. Por quê? Porque isso vai demonstrar que você está disposta a resolver a situação da melhor forma possível, desde que essa forma seja uma forma justa, ok? Seja uma forma justa. Normalmente, o que acontece? O genitor, se você entrou com o processo primeiro, normalmente, o genitor ele vai falar que não tem dinheiro, vai falar que está desempregado, vai falar que pode contribuir com 30% do salário mínimo e essas justificativas que podem ou não ser verdade. E aí você entra com a sua proposta de acordo. Eu sempre falo que no acordo, cada parte ela vai ceder um pouquinho, né? Ele cede um pouquinho, você também cede um pouquinho, para a gente chegar no equilíbrio dessa balança. Nenhum muito irredutível e nem outro muito irredutível. Os dois precisam fazer concessões para que esse acordo seja benéfico para ambas as partes. Porque senão, se só você fizer concessões, se só você aceitar as imposições dele, não será um acordo, será uma imposição de vontade dele. E aí você vai acabar se arrependendo no futuro. Então eu sempre falo para que vocês levem algumas propostas sim, porque é bom fazer um acordo quando esse acordo é justo. E como eu vou saber se esse acordo é justo ou não, doutora? Entra aí o segundo ponto. O segundo ponto justamente é o que não pode faltar em um bom acordo. O que você não pode deixar escapar nesse acordo para que esse acordo seja bom, seja benéfico, compatível com as necessidades do seu filho. Primeiro, você precisa saber qual o valor justo de pensão que o seu filho tem direito de receber. E a gente encontra esse valor através de um cálculo que seu advogado ou advogada já deve ter te explicado. Se ele não explicou, tem vídeo meu no Instagram explicando como é que faz esse cálculo e eu vou gravar, talvez na semana que vem, um vídeo aqui explicando como fazer o cálculo da pensão alimentícia. Mas o primeiro ponto é esse. Você precisa saber o valor total de despesas que o seu filho tem por mês, tá? Porque com base nesse valor, você vai descobrir qual o valor justo de pensão que ele tem direito de receber.
tá? Às vezes, uma criança tem um gasto mensal de R$ 3.000, porque faz diversas atividades extracurriculares, porque tem um gasto com a escola, porque tem um gasto com determinadas coisas, tem um padrão de vida diferenciado. Tem crianças que esse gasto mensal é de R$ 400. Então, depende da vida que essa criança leva, né, do meio social dessa criança, depende da idade dessa criança, porque um bebê de 1 ano de idade, ele não tem os mesmos gastos que um adolescente de 14 anos, né? Existem aí necessidades diferentes, então o cálculo, ele é diferente também, as necessidades são diferentes, então não existe um padrão. Não existe esse padrão, 30% sobre o salário mínimo. Isso é um mito, tá bom? Cada criança, ela recebe um valor diferenciado de pensão alimentícia que é destinado para suprir as necessidades que aquela criança tem, ok? Primeiro ponto é esse. O segundo, aí, partindo desse ponto, partindo do valor que você tem conhecimento, que é um valor justo de pensão, você pode fazer pequenas concessões, né? Então, vamos supor que o seu filho tem um gasto mensal de um salário mínimo, não, de R$ 1.200. Vamos supor que ele tem um gasto mensal de R$ 1.200. A lei diz que os dois genitores, mãe e pai, são responsáveis igualmente para suprir com as necessidades da criança. Então, em tese, cada genitor arca com 50% dessa despesa total. Então, seria R$ 600 para cada um. Só que a gente sabe, né, como eu já expliquei nos outros vídeos, eu sou advogada de mulheres, eu atuo com perspectiva de gênero. Eu nunca vou dizer que uma mulher deve arcar com 50% e o homem com 50%, porque na prática não é isso que acontece. Na prática, o que acontece? A mãe, ela fica com toda a carga de cuidado dessa criança. A mãe que leva no médico, que acorda de madrugada para acudir na febre ou num pesadelo. A mãe que leva na escola, a mãe que vai nas reuniões, a mãe que administra os remédios quando a criança tá doente. É a mãe que faz tudo, que compra as roupas, vê que roupa que tá pequena, que roupa que tá faltando. A mãe que vai no mercado, a mãe que faz comida, a mãe que alimenta, a mãe que dá banho. Então, todo esse trabalho de cuidado é a mãe que faz. Em 99,9% dos casos, quando existe um divórcio, uma separação de um casal, o filho fica com a mulher e não com o homem. E a mulher, ela tem toda a sobrecarga materna. Isso se chama trabalho invisível da maternidade. Então, não, né? Nos meus casos práticos, eu sempre prego que o homem tem que arcar com a porcentagem maior financeiramente, porque a mãe faz todo o trabalho de cuidado não remunerado. Mas estamos falando aqui o que a lei genérica diz. Diz que cada genitor tem que arcar com 50% dessas despesas. Então, se você identificou que o gasto total do seu filho é de R$ 1.200, cada genitor, cada pai e mãe, precisa arcar cada um com R$ 600. E aí que entra a questão do acordo. Ah, dá para viver com R$ 400 mais convênio médico. Dá para viver com R$ 400 mais uma ajuda de custo tal. Então aí depende da dinâmica da sua família, da sua necessidade, do seu dia a dia, tá bom? Isso é muito pessoal, muito pessoal. Eu só tô dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Literalmente. Então, identificando o valor, você vai conseguir fazer algumas concessões. Então, esse é um ponto que não pode faltar no seu acordo. O valor que você sabe que é justo e, a partir daí, fazer algumas concessões. Outra coisa que não pode faltar no seu acordo, data de depósito, se ele for autônomo, e desconto em folha de pagamento se ele trabalhar com carteira registrada, porque é a empresa que vai depositar para você e não ele. Você não vai ter que ficar cobrando, a empresa que vai fazer esse repasse para sua conta, tá? Outra coisa muito importante, índice de correção monetária.
Doutora, o que é isso? É um índice que a gente vai fazer a atualização desse valor, a correção desse valor. Por quê? Porque a moeda, o real, ele muda todos os anos, né? Pela inflação. Então, R$100 hoje não compra as mesmas coisas que R$100 há 10 anos. O valor do dinheiro, o poder de compra do dinheiro, ele muda conforme o tempo. E a pensão alimentícia precisa acompanhar essa mudança para ter poder de compra, para que aquele valor valha a mesma coisa, para que a criança não tenha uma queda de padrão. Outra coisa que não pode faltar, despesas extraordinárias. O que é isso, Débora? Pensão alimentícia, mulherada, é destinada para arcar com os gastos mensais que essa criança tem. Você sabe que todo mês você vai ter que pagar a conta de luz, aluguel, vai ter que fazer despesa para casa, de comida, mantimento. Todo mês vai ter conta de água, todo mês vai ter a mensalidade da escola, todo mês você vai ter que ter determinado valor para suprir com esses determinados gastos. Despesas extraordinárias são gastos que você não tem a previsão do quanto e de como, de quando vai acontecer. Às vezes, acontece só uma vez por ano, às vezes acontece 3 vezes ao ano, às vezes não acontece. Então, não existe uma previsão, tá? Um exemplo de gastos extraordinários é um procedimento médico que o convênio não cubra. Vamos supor que o seu filho quebre um braço e você tem que, sei lá, colocar lá tipóia, fazer o tratamento, e o convênio não cubra esse gasto. Você vai ter que tirar do seu bolso. Isso é uma despesa extraordinária. Então, precisa constar no seu acordo a divisão dessas despesas extraordinárias também, porque senão só você será responsável de arcar com esse valor. Ele não será. Eu acho que a gente está no 5º ou 4º ponto importante, mas vamos fingir aqui que eu até já me perdi, mas vamos fingir que é o 5º ponto e último ponto muito importante que não pode faltar no seu acordo de pensão, que o valor incida sobre férias, 13º se ele trabalhar com carteira registrada. Então, recapitulando, primeiro ponto, você precisa saber o valor ideal de pensão que o seu filho tem direito de receber e a partir daí você pode fazer alguma concessão nesse valor. Outro ponto, data de pagamento, se ele trabalhar de forma autônoma ou desconto em carteira, né? Desconto na folha de pagamento desse genitor. Porque você terá pouquíssimas dores de cabeça se for descontado diretamente da folha de pagamento. Terceiro ponto, índice de correção monetária. Tem que constar um índice de correção monetária todos os anos desse valor de pensão. Outro ponto, despesas extraordinárias, a divisão das despesas extraordinárias. E quinto e último ponto, que essa porcentagem, esse valor de pensão, se ele trabalhar com registro em carteira, que inclua férias e 13º. Então, tendo esses 5 pontos no seu acordo, provavelmente será um bom acordo, que você talvez terá poucos problemas no futuro. E agora, se não tiver acordo nessa audiência de conciliação, o que acontece? A conciliadora vai encerrar essa audiência, ela vai escrever a ata, que é um documento oficial, escrito tudo o que aconteceu ali naquela sala, vai falar que foi infrutífera a tentativa de acordo e o seu processo vai prosseguir normalmente. O juiz vai dar andamento normalmente no seu processo, ok? Você não será prejudicada, não será vista de maus olhos se você não aceitar nenhuma proposta de acordo, se essa proposta não for justa, se não for compatível com as necessidades que o seu filho tem. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu ensinei para vocês os pontos principais do que acontece numa audiência de conciliação. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Eu vou subir vídeo novo semanalmente para vocês e já me segue no Instagram, gente, o meu arroba tá aqui na legenda. Se você quiser entrar em contato, o link do número do WhatsApp do escritório também está na legenda. Muito obrigada e até a próxima!